Seja bem-vindo mais uma vez, você que está conosco aqui Na Faixa do National Sports Channel, sempre neste horário e sempre neste canal. Muito legal a sua companhia. Hoje é dia de Os Caras, produção exclusiva do Na Faixa, mas antes quero mandar aquele recado para você. Você que está em todo o Brasil, participa conosco, manda o seu WhatsApp. Nós estamos em São Paulo, cujo DDD é 11. E você pode nos escrever, mandar seu vídeo, seu áudio, 947816365. 947816365 é o nosso WhatsApp. Você também pode ir no nosso site, que é o nationalsportchannel.com.br, e visite as nossas redes sociais. Nós estamos em todas, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pois é, eu já disse, né? Hoje é dia dos caras, com Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, que pela primeira vez vão receber uma mulher, uma das maiores jornalistas esportivas deste país, minha amiga Regiane Ritter. É a atração exclusiva dos caras desta edição que você acompanha a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui, os caras estão de volta Na Faixa e a gente sempre traz um convidado muito especial, pessoas interessantíssimas, grandes profissionais que jogaram futebol, que fizeram da imprensa, grandes comunicadores, como o Fábio Seródio, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Boa noite. Tem que falar boa noite no começo, né? É lógico, no começo você já anotou todos os seus alfarrábios aí? Isso. Aí mas eu não vou usar nada disso aí. Eu sei disso. Mas aí eu tenho que apresentar o convidado. Aliás, a convidada é uma pessoa muito especial. Nós amamos de paixão, ela já sabe disso, podemos falar, não tem problema nenhum. Então a gente fez até um teste agora há pouco, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Ela não é só uma repórter esportiva. Ela não gosta de ser chamada de pioneira, mas ela é uma desbravadora dentro da área, foi a primeira que deu certo, pra você ter uma ideia. Ela também é atriz, ela é professora, até nome de troféu ela é. Um pouco mais de 20 anos de idade, nós trouxemos hoje aqui a Regiane Ritter. Ei, Regiane Ritter. Que bom estar aqui. Seja bem-vinda. Os caras. Os caras. Os caras do bem. Luiz Carlos Quartarolo, que eu conheci como Luiz Carlos Santos, quando colava nele para aprender a dar a escalação dos times para entrar em campo para jogar. E o Fábio Seródio. Duas pessoas que eu amo mesmo, gosto muito, admiro. O amor é recíproco. Ninguém gosta de ninguém se não admirar. Ninguém admira ninguém se não houver respeito. E são dois grandes profissionais da mídia, são duas pessoas apaixonantes. Então agradeço a honra de ter sido convidada. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada ao Tata Muniz. E obrigada, Fábio Seródio e Luiz Carlos Quartarolo. Eu aprendi a fazer boletim com ela, tá? Eu sei disso. E eu aprendi a fazer jogo com ele. Vocês vão contar essa história já, que essas histórias são fantásticas. Agora, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, conversando até com outras pessoas, né? Porque hoje a mulher ocupa um espaço muito legal em vários segmentos, inclusive no esporte, que era um negócio que, sabe, havia um certo preconceito e havia mesmo um machismo em relação à mulher, que ainda existe em muitos lugares, infelizmente, e também até no esporte. E não vai acabar, não. Não vai acabar, infelizmente, mas diminuiu, a gente tem que trabalhar em cima disso cada vez mais. E a Regiane Ritter, na verdade, ela pode ser chamada de desbravadora, de pioneira, mas eu sempre gosto de falar o seguinte, que agora, né, agora é o momento do empoderamento da mulher, aquela coisa toda. Eu acho que a mulher não tem que ser melhor que o homem, nem pior. A mulher tem que ser o que ela é. Lado a lado. Por que a mulher tem que ganhar mais que o homem? Se ela for mais competente, tem que ganhar o dobro. Sim, né? Competência então, não tem sexo. Não tem essa é a mesma. E ainda mais na nossa profissão. Então, aquilo que eu uso sempre uma frase, viu, Regiane? Para abrir a primeira picada na mata é fácil. É fácil, não é difícil. Passar depois é fácil.
Aí qualquer idiota passa. E tem gente importante e com competência que aproveita disso. Nós aproveitamos dos desbravadores do rádio, né? A gente aprendeu muito. Mas e eu aprendi muito com a Regiane também. Para deixar uma imagem para você, e profissionalmente. Muita gente é novo ainda, não conhece muita coisa da história. A gente está mostrando aqui a história de muitas pessoas ligadas ao esporte, ao futebol. Até para você ter uma ideia de quem é a Regiane, ela é a Marta da nossa época. Nossa! É a Marta da nossa época. Verdade. Que lindo ouvir É a isso. Marta da nossa classe. Nossa, é lindo ouvir isso. 6 vezes a melhor do mundo, a Marta. 10 bolas de ouro, A professor. rainha Marta? E só Rainha tem uma Marta. diferença, a Marta ainda não tem nome de troféu. Ah, quero saber. Ela está querendo ter um estádio agora, mas acho que o Rei Pelé não vai deixar. Mas joga uma bola extraordinária, né? Joga muito. Joga aliás. o que muito homem da atualidade não joga. Eu cheguei a falar uma época que ele era a nossa melhor meia. É verdade, é verdade. O Quartarolo é um cara que é meio arredio. Então, vamos começar O que pelo quer dizer começo. arredio? É que- Rebelde? Um pouco. Eu sou anarquista mesmo. Então, vamos começar pelo começo, lógico, né? A Regiane não começou como cronista esportivo. Não. A Regiane, ela veio do mundo artístico. Não, ela sempre foi cronista esportiva, mas ela não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela não Nem sabia. pretendia ser. Antes de chegar na história de cronista esportivo, ela foi uma atriz. Aliás, atriz de novela. Eu peguei até os nomes das novelas aqui, que eu tenho que tirar o óculos, porque eu enxergo. Cego. Eu detesto esses caras que usam óculos, viu? No SBT, Pecado de Amor, Sombras do Passado, na Tupi, Como Salvar Meu Casamento. Depois você me explica o que é o resumo da novela que eu preciso. Olha, Cris. E aí, no cinema também, ela teve participações. Ninguém segura essas mulheres. Agora E ninguém olha segura só, mais mesmo. Ninguém segura essas mulheres. Era uma Olha o que ela premonição. fez. Era uma premonição. Era uma premonição. Eu queria que você contasse um pouquinho, como somos do mesmo signo, esse momento de transformação. Primeiro. Quer dizer que eu vou ficar ao largo? Vai. Não, Então eu claro só que vou não. avisar uma coisa Qual para o seu você. signo, Luiz Carlos? É meu signo, a Creuza, quando a gente discute, ela fala assim, seu signo é assim. É meio homem, meio cavalo. Quando o homem está em campo, é uma beleza. Mas quando entra o cavalo, eu sou Sagitário. Sagitariano. Minha mãe e minha filha são sagitarianas. Somos aquarianos, estamos um século à frente dos outros signos, mas não tem tá problema. bom. Vamos ficar quieto aqui. Eu queria que você falasse cavalo um pouquinho não vai dessa entrar em campo. transformação. Brincadeirinha. Essa transformação. Sabe, Seraldio, eu vim para São Paulo muito cedo, eu vim do interior, eu nasci no mato, numa fazenda, eu vivia à beira do rio. Você é de onde, Regiane? Sou de uma fazenda chamada Pedregulho, no município de Ibitinga, estado de São Paulo. E eu, ali colada com Itápolis, Borborema. É a terra do bordado, não É é? a terra do bordado, a capital do bordado é chamada. Eu não sei se continua, porque Acho que agora faz continua. tempo que eu não vou lá. Mas eu vim assim para São Paulo, louca para fazer direito e brilhar nos tribunais. Eu queria ser a melhor advogada de defesa do Brasil desde que eu tivesse certeza de que o indivíduo era inocente. Ou então a promotora, a pior promotora, a mais carrasca do Brasil, desde que eu tivesse certeza que o cara era culpado. E eu não podia acumular tudo isso, eu não tinha condição naquele momento, naquele tempo não tinha tanta faculdade quanto tem hoje, e há bel prazer, né? Bem à vontade para todo mundo, chega a sobrar vaga nas faculdades públicas hoje. Não tinha na época tantas faculdades. E eu decidi não passar em branco. Falei, papai, eu vou ser artista. Ele falou, não vai. Falei, vou. Falei, por que você acha que eu não vou ser artista? Ele falou, porque só tem mulher que não presta e homem afeminado na televisão, no teatro e no cinema. Falei, eu não sabia que você tinha convivido lá. E ele não tinha. Então nós brigamos muito, era um amor gigantesco. Eu tinha um respeito monstro pelo meu herói e ele tinha muito respeito pelas filhas, mas ele tinha uma educação completamente arcaica, retrógrada, de peão de fazenda, da coisa de gente de fazenda Ele mesmo. era de uma outra geração. Uma outra geração, uma geração absolutamente incompatível com a nossa. E, bom, aí resumo, eu acabei fazendo um TESP, Teatro Escola São Paulo, a Júlio Gouveia, a Lúcia Lambertini, a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, me disseram, você está pronta, você não precisa terminar o curso, era um curso pago, você não precisa terminar, tudo que a gente vai ensinar você faz espontaneamente. Eu pensei que eu não servisse quando eles me dispensaram. E eu comecei a bater em portas. Bati na porta da TV Paulista, não era Globo ainda. E o homem que eu procurei, que era um grande nome da televisão do Brasil, foi absolutamente atencioso demais. Muito atencioso. Eu tinha 14, 15 anos, por aí. E eu saí correndo de lá, saí correndo e chorando e xingando.
Eu passei pela TV Record, tive uma experiência bem parecida na TV Record. E aí fui bater na TV Tupi, lá eu conheci o Geraldo Vietra. Grande Geraldo Vietra, né? Eu acredito que o melhor e maior diretor e autor de novelas do Brasil, à sua época, ele era apenas espetacular. E eu bati a porta dele e ele não falava, não respondia. Bom, foi uma história assim, bem, eu me impus. Ele falou, o que você quer aqui? Eu estou escrevendo meus capítulos. Se eu quero ser atriz. Ah, você entrou na sala dele? Entrei na sala dele, no prédio da Radiodifusora, que era o prédio. Tinha o prédio do lado. Desde o início. Desde o início. Ele falou, mas como você quer ser atriz? Não pode, tem que fazer curso. Eu falei, já fiz, eu fiz o TESP, Teatro Escola São Paulo, e eles disseram que eu estou pronta. Eles quem? Júlio Gouveia e Lúcia Lambertini. Aliás, disseram que você não estava pronta, disseram que você não precisava mais. Não precisava do curso. E aí ele achou meu atrevimento bem saudável, ele gostou do meu atrevimento, da minha ousadia. Era meio desespero pelo que eu tinha sentido na TV Paulista e na TV Record. E aí ele me deu um personagem. Ele falou, procura o Décio Ferreira no outro prédio. Eu falei, não, senhor, lá o Décio Ferreira é chefe de figurantes, eu não quero fazer figuração. Eu sei de gente aqui que está fazendo figuração há 30, 40 anos. Ele falou, a televisão não tem todo esse tempo. Eu falei, eu não quero ficar 3 anos fazendo figuração. Aí ele me deu um papel, na semana seguinte, eu fui contar, tinha 16 falas. Ali começou a minha vida como atriz. E eu me sentia muito natural dentro daquele mundo, com Glória Menezes, Tarcísio Meira, Laura Cardoso, Rodolfo Maia, Lima Duarte, Estênio Garcia. Sabe aquela coisa que você olhava e dizia, eu não acredito que eu estou aqui do lado deles. E eu fui fazendo um papel aqui, um papel ali. E eu me sentia muito à vontade e o Vietra me disse, se você tiver juízo e responsabilidade, você vai ser uma das grandes do Brasil. O talento você tem, é natural. Você tem que trabalhar isso. Eu falei, eu acho que o natural é um pouco melhor do que o trabalhado, né? E aí eu fui ficando, fui fazendo, e depois de 4 anos sem contrato, trabalhando como freela, ganhando mais do que as pessoas da minha faixa etária, mas eu não passava pela sala do diretor. Eu fui chamada algumas vezes e o secretário dele dizia, continua, mocinha, tranquila, quer continuar assim? Quero, então não entra. Então eu continuava como fazendo a cachê, né? E ali eu fiquei 4 anos, aí eu fui chamada pela TV Cultura. A anunciadora, na época, garota propaganda, era tudo ao vivo. Eu sou do tempo. Essa época do Vietra, a televisão era branco e preta e não existia videotape. Então, tudo ali. Tudo ali, ao vivo e branco e preto. Errar tem que consertar. Nossa, conserta no ato. Aí eu fui para a TV Cultura, fui anunciadora e essa sede de conhecer mais, de saber mais, eu fui para a TV Excelsior, participei da linha de shows, trabalhei com os grandes humoristas do Brasil, Ronald Golias, Costinha, tantos outros, Berta Loran. E foi maravilhoso. Cada dia eu aprendia mais, entendeu? Na arte de representar. É a sua verdadeira escola aí. Exato. Aí fiz teatro, bastante teatro, mas fazia, por exemplo, fiz 4 meses com o Costinha. Não era, eu não precisava ser atriz para fazer, porque ele era muito engraçado. Então, o público ia lá para ver o Costinha. E eu passava rindo todo o tempo. E aí eu falei, eu quero fazer uma peça séria. Eu fiz uma peça séria e o Sábato Magaldi, que era à época o maior crítico de teatro do Brasil, não sei se ainda é, e ele foi ver a peça e esculhambou a peça inteira, o diretor, Menos o elenco. Ele termina dizendo, deve-se ressaltar o bom trabalho espontâneo, usou o termo, né, que a gente usava na Tupi, da atriz Regiane Ritter. Ele só, uma linha que livrou a minha cara de toda aquela... Ele acabou com a gente, ele acabou com a peça, ela acabou com tudo. Eu saí da peça no dia da publicação, porque quando eu cheguei no teatro, ninguém falava comigo. Na primeira apresentação, depois da publicação. E aí eu casei, parei, larguei, voltei, separei, fui trabalhar com publicidade, eu precisava de ampliar os horizontes, eu precisava saber mais, Então eu criava comerciais, eu tinha paixão por aquilo. Tudo que girasse em torno de criatividade, novidade, eu queria fazer. E um dia eu tive uma perda muito grande pessoal e eu fiquei meio desorientada e o Carlos Aguiar, a Vilma Aguiar, me levaram para a Rádio Gazeta e disseram, vai fazer um programa de rádio. Eu nunca tinha feito um programa de rádio. E aí eles me batizaram, programa Regiane Ritter, eu falei, nossa, que cabotino, né? Não pode ser tarde esportiva, não, tarde esportiva não, revista geral, qualquer coisa assim, não. E aí fiquei fazendo lá e conheci o Pedro Luiz, que era um monstro do rádio. Gênio, né? Um gênio. Aí entra já na época, na hora do esporte. Isso.
Ô, Regiane, assim. Se eu cometer uma inconfidência, me bata na cara. Não. Mas essa perda pessoal seria o Paulo Sérgio? Sim. O cantor, né? Que faleceu muito cedo, né? Ele foi seu marido? Eu não falo nele. Desculpa. Não, eu que peço desculpas. Não, sem problema. Sem problema. Mas acho que você honrou bem o nome dele todo esse tempo, né? Foi fantástico, né? A gente sabia dessa história, mas eu não sabia que ele mexia tanto com você. Né? Essa perda, inclusive, você traz. Tem 39 anos. E parece que foi ontem, né? Não tem jeito. Parece que foi ontem. O sentimento é o mesmo. Mas que coisa. E aí voltamos, vamos entrar na era do rádio. Ela superou muitas coisas na vida dela, né? Sim, foi um momento, foi a disparada da Regiane Ritter. E ela vai ter direito de bater na minha cara, eu cometi uma inconfidência. Claro que não. E vai com certeza, você vai ver, se ela não fizer, posso eu. Mas aí, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Regiane desbravadora. É que esse repórter de Luiz Carlos Quartarolo tem essa mania de fazer perguntas diretas, né? Eu podia ter floreado um pouquinho mais. Né? Ainda bem que eu não coloquei no meu resumo, porque senão ele ia falar que a culpa era minha. Mas que é? Então, a Regiane, depois de tudo isso que ela contou, resolveu, o destino colocou ela dentro do rádio, e do rádio para um esporte. Uma coisa que eu nunca programei, eu nunca planejei. As coisas foram acontecendo. Aí que era uma grande novidade. Exato, eu nunca programei. Uma bombástica novidade. E quando o Pedro Luiz conversou com você, o que passou pela sua cabeça? Eu disse, novidade, eu vou sair da rotina. O aquariano odeia rotina. Rotina para aquariano é quase que a morte em vida. Eu falei, vou sair da rotina, aceito, topo. Ele falou, você quer cobrir a ausência de um repórter que vai viajar com a seleção brasileira? Ele é o número 1, você vai entrar no número 5. Falei, tá ótimo, eu posso ser a 10ª. Vamos lá. E comecei a cobrir treinos. Cobrir treino é bem mais fácil, né? Você chega, se informa, você lê... Mas você vai se enturmando ali, né? Você vai conhecendo as pessoas. Exato. E as pessoas já olham para você todo dia e falam, já vai te conhecer. Exato. Embora na época não tenha sido muito bem recebida, né? Mas eu aprendi rápido a dar as informações do time, a fazer entrevistas, a entrar ao vivo. E chegava no fim de semana, na sexta-feira eu olhava a quinta, sexta-feira eu olhava a escala de fim de semana, eu estava de folga. E aí o Pedro Luiz não me escala para jogo. Eu falava para Malu Gouveia, Sônia Peixoto, eu quero trabalhar, eu quero fazer jogo. E comecei a brigar pelo jogo. Eu já estava fazendo clube, tirando assim de letra, né? E eu me sentia assim muito importante, porque eu sabia tudo de todos os clubes importantes de São Paulo, porque eu era folguista. Segunda era o Corinthians, terça São Paulo, quarto o Palmeiras. Você sabe que eu fiz grandes matérias girando o clube, né? É lógico. Eu comecei assim. Olha. Todos nós, né? Aí, quando o Pedro Luiz não me escalou para jogo, numa festa da Gazeta, eu conheci o Roberto Avalone. E o Roberto Avalone falou, você não quer cobrir as férias do Kleber? Todo mundo, olha, cobrir férias, cobrir a ausência de um repórter na Rádio Gazeta. Fui cobrir férias do Kleber Machado na TV Gazeta. A primeira escala, o adeus do Luiz Pereira do Palmeiras, muito triste e magoado com o Palmeiras. Uma baita matéria. Então espera aí que você vai contar tudo isso daqui a pouquinho. Já? O que eu quero a gente fala muito. Eu sei. É verdade. Nego de rádio fala demais, viu, Regiane? Gente, esta é a Regiane Ritter, a nossa rainha. Não vou falar rainha do rádio, que me parece... Marta da nossa... É verdade, você tem razão. Parabéns, viu? Você pensou isso a noite toda? Porque a noite toda pensando. Foi espontâneo. A Marta da nossa profissão. A Regiane falou assim, esses caras vêm fazer programa... Desconta 50% da amizade. A gente adora você mesmo. Aliás, quem não adora a Regiane? Eu já falei que ela devia fazer um certo programa de TV aí, mas não vou falar mais. Pronto, vou falar com meu amigo, quem sabe ele perceba isso. Gente, voltamos já. Os caras voltam com Regiane Ritter. Olha, dispensa comentário. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.
E a gente volta aqui à segunda parte do programa Os Caras, da Faixa, eu, Fábio Cerotti, hoje uma convidada muito especial. Creuza, eu amo essa mulher, mas amo você também, pode ficar tranquilo. Eu amo a Creuza também. Eu sei. Ela é amiga, ela não né? falou Você falou que ela foi Cristina. tantas coisas e ela pode falar. Mas, Cristina, ela é aquela que eu falei pra você que eu amo Cristina, também. fica absolutamente tranquila, eu amo você também. Com certeza. Olha, aliás, o que a gente sabe da Regiane é quando ela é amiga até o fim. Você falava do Luiz Pereira. Olha só, ela fazia folga e o Luiz Pereira é um ícone do futebol brasileiro, do futebol mundial, um grande jogador da história do Palmeiras. E daí acontece isso com os chamados folguistas, que às vezes há preconceito, né? Mas o cara faz a grande matéria. E foi a grande matéria. Foi minha estreia na TV, foi a grande matéria. Só isso. Porque eu li tudo sobre o Luiz Pereira, tudo. E eu usei sempre o lado pela emoção, mais pela emoção do que pelo futebol, porque tinha muito pouco a acrescentar do Luiz Pereira. Se você saísse dizendo, olha o Chevrolet, um dos maiores zagueiros do Brasil, um dos maiores zagueiros do mundo, para quê? Então eu fui na emoção dele. E ele desabafou, aquela coisa de, aquele maternalismo que eu sempre usei, ele desabafou, então foi uma bela matéria. E a segunda escala era para gravar um jogo, era fazer um videotape no Pacaembu, não me pergunte o jogo que era, porque aí eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e falei, gente... Isso na TV? Na TV, Gazeta. Eu falei, gente, eu lutei tanto para fazer um jogo e hoje eu descobri que eu não sei fazer jogo. Eu sei fazer treino, eu sei fazer entrevista, eu sei fazer especial, mas eu não sei fazer jogo. Aí eu catei minhas coisas e fui para o Pacaembu horas antes da partida. A televisão começa a gravar 5 minutos antes do jogo começar, né? Como ao vivo. Falei, agora eu sei em quem eu vou encostar. Então eu peguei minha pranchetinha, minha pochetinha aqui, e encostei no Luiz Carlos Santos. Encostei e falei... Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava em toda esse cara. Não, e ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Ele estava entre os melhores, se não o melhor. Falei, eu vou aprender aqui. E ele não percebeu. Eu sou muito atriz. Então, nossa, eu nem estava ali, entendeu? Eu não estava ouvindo. Você não liga ninguém. para a câmera, não, né? Não, de jeito nenhum. Aí encostei, ficava de costas para ele de costas para mim, e eu ouvia ele dizer, então, Milton Neves, sei lá quem era, o cara do plantão. Aqui eu acho que o time vai jogar com esta formação. E começava, e eu não sabia dar a escalação do time. Eu não sabia os setores do time. Eu sabia nada de futebol. Eu não sabia nada de futebol. Aí ele começou, goleiro, laterais, zaga central, terceiro, quarto zagueiro, volante, meia, pela ponta direita fulano, no comando do ataque, e pela ponta esquerda, eu falei, aprendi. Eu aprendi, já peguei a escalação. De primeira? Você viu só? Já peguei a escalação e coloquei um risco que dividia os setores, defesa, meio campo e ataque. Você não tentou ler minha prancheta, né? Que eu já falei para você. Lógico que eu não consegui. Tem dia que eu não consigo. E assim eu aprendi a fazer jogo. Eu fui para campo e quando o Wilson de Freitas, o narrador, pediu a escalação do time, eu dei. Com os nomes, com os números, quem era o capitão, porque eu tinha ouvido exaustivamente o Luiz Carlos falando. Regiane, uma coisa... Você sabe que para mim, isso eu me sinto homenageado. Olha, eu fico emocionado, porque você ter reflexo no trabalho de algumas pessoas é fantástico. Você tem que isso. aprender com os melhores. Eu aprendi muito com ela. Eu, inclusive, a mania de ler sobre a pessoa que eu ia falar. Mas quando eu cheguei na Rádio Gazeta, ela estava lá e ela não percebe também, porque eu não era tão ator como ela. Agora já sou melhor, sabe? Agora finjo melhor. Mentira. E ela conversava com todo mundo, inclusive muitas vezes comigo. E ela não se lembra, e passava tantas coisas claro legais. Que eu lembro. Mas se passava tantas coisas legais, olha, vou falar pra você, viu? Eu não sabia da história da televisão. Eu sabia da história do rádio num jogo com chuva. Nossa, esse jogo foi terrível. Eu precisava provar que eu podia estar lá, apesar de ser mulher. Porque o preconceito naquela época era o triplo de hoje. As meninas de hoje não sabem, elas não sabem o que era no meu tempo. E aí eu fui para o Parque Antártica, um jogo importante do Palmeiras com alguém, acho que era 15 de Jaú, não sei. E caiu um toró, e o bendito do árbitro não parava o jogo, e começou a descer repórter, desceu todo mundo do gramado. Não ficou um operador de rádio, nem o meu,
nem o meu. Ele falou, vai, irmã, vamos descer, vamos descer. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Quem era? O Bizunguinha? É o Bizunga. Delícia de pessoa. Grande. Não. José Carlos da Silva. Ele falou, irmã, você pode ficar quando você quiser, eu vou descer. Botou lá aquele guarda-chuvão da rádio, né, enorme. Que não fincou, protegia nada, né? Nada. E eu num banquinho que afundava no chão molhado. E aí o narrador me chamou e eu entrei daqui. Assim que eu liguei o microfone, tomei um choque. Meu Deus. Não, na verdade era cabo, né? Por isso que dava choque. Né? Você não sabe. Eu fiz o jogo inteiro tomando choque. Nossa. Ele foi dando choque até o fim do jogo. Eu falei, não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu sou mulher, eles vão ver. Eles vão ver quem é o forte. E os homens tinham ido embora. Todos para baixo, todos. Seus covardes. Eu fiquei no Eu gramado. tava nessa? Eu não sei. Você toda. Não, nessa eu não estava, porque senão eu teria ficado com ela. A gente brinca muito, eu, Quartarolo. Uma vez eu fui comprar na época de Natal, fui comprar um presépio. E ele estava do meu lado, ele falou, pode comprar esse que é parecido. Eu estava lá. Falei, toma banho. Tem tudo, Mas você viu o que ela fez com o microfone? Ela desafiou o microfone. Mas aí que O microfone desistiu. Olha, mas eu fiquei traumatizada por um mês. Eu ia pegar o microfone em dias sem chuva, dias de sol, eu ia pegar o microfone, eu tinha medo de ligar, fechar, abrir e tomar choque. Fiquei um mês traumatizada. Mas não foi o único trauma que você teve como repórter esportivo. Não, não foi. Eu queria que você contasse aquela história do cara que resolveu te dar uma caixa de vinho. Da onde que você foi tirar isso, Sebastião? E pesquisa. Eu aprendi com ela, eu leio tudo. Leio tudo. Você não sabe, agora eu vou contar uma coisa que tá fora da pauta. Essa mulher, numa Copa do Mundo, resolveu ficar dias e dias. Ela lia tudo! Via tudo! Resultado. Eu estive com ela nos Estados Acabou Unidos. a Copa, ela teve que ser internada. De tanto que ela ficou. Mas eu queria dizer- Era ela e o Mauro Betti, que eu não Com sei quem eu por vou quê. aprender? O Mauro Betti, ele colecionava tudo que era papel relativo à Copa, informações de jogador, você lembra disso? Lembro. Ele ia botando um em cima do Nossa, outro. uma De Copa. repente, ele teve que mandar para o Brasil aquilo. Gastou um dinheirão. Agora eu encontro com ele e falo assim, tá tudo na internet. Eu queria Mas que eu você não contasse sabia, né? essa história do vinho. Eu entrava no vestiário do São Paulo já fazia um tempo, levada pelo Otacílio Pires de Camargo Cilim, um dos melhores técnicos de futebol do Brasil, nunca reconhecido por ninguém. Concordo com você. Mestre, gênio. Ele Gênio. montou aquele São Paulo espetacular chamado Menudos do Morumbi na década de 1980. E depois ele não quis escalar o Falcão para as finais do Campeonato Paulista, que chegou com uma bunda deste tamanho, não cabia em nenhum short. E o joelho nenhum... arrebentado. E o joelho arrebentado e parado de jogar futebol. E o Cilinho Grande falou, Falcão, não posso mas- mexer no time. Ele tinha montado um time que era mais ou menos isso. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Nossa, seleção brasileira. Márcio Araújo, Silas, Ipita, Miller, Careca e Sidney. Para. Chega nas finais contra a Portuguesa, chega nas finais, o presidente chega pro Cilinho e diz, tira alguém e põe o Falcão. Tem que jogar. Que foi trazido por um pool de empresas. Põe o Falcão. Ele disse, eu não vou pôr, eu não posso pôr. Ele falou, tira alguém, quem você quiser e põe o Falcão. Você tem que pôr. Se você não puser, eu vou te demitir e eu vou lá e ponho o Falcão. Aí pode ser até pior, né? E dono manda, né? Chefe é chefe. E aí o Cilinho tirou Tirou o Márcio Pita. Araújo, Pita. Tirou Pita, manteve o Márcio Araújo. Manteve o Marcelão. O Márcio Araújo era o cara que jogou da 2 a 11 em todas as posições. É verdade, ele não podia sair, só que nunca foi para uma seleção brasileira. O próprio- Agora tá lá de volta. Não, tá no São Paulo. Tá no São Paulo de volta. Como auxiliar técnico do Tá. do É o Fernando famoso Diniz. Márcio Koffkoff. Merecidamente. O Cilinho tem Merecidamente. histórias maravilhosas. Aliás, o Cilinho está muito É o doente, Márcio infelizmente. Eu sei. A idade chegou muito forte para ele, tem um probleminha. Ele que montou aquela base espetacular. do Não, São ele era Paulo. tão genial que uma vez eu perguntei pro Careca, né? Porque o Careca tinha ido pro Napoli. Eu falei assim, Careca, porque a gente vê muito de fora, né, Regiane? E eu chego a seguinte, eu sempre disse, isso não é excesso de humildade. Eu tenho certeza que os técnicos conhecem mais futebol que eu. Sim. Porque tem muito comentarista e repórter que acha que conhece mais do que os caras. Os caras é vivem verdade. lá dentro, sabe? Tem aquele repórter que quer explicar. Olha, hoje você jogou no 3-4, não sei o que lá. A pergunta é direta, mas tudo bem. Isso aí é outra coisa. Eu perguntei isso pro Careca, eu estava conversando com o Careca, agora eu vou dar uma de mascarado. Ele estava lá. Eu estava em Cardiff. Não, e o Careca, eu ia voltar para Londres de trem.
para vir embora. Aliás, eu ia para a Espanha com o Nilson César, mas tinha que voltar para Ritro. Aí ele falou assim, para onde você vai? Eu falei assim, eu vou pegar um trem e vou até o aeroporto lá em Ritro. Ele falou assim, não, então você vai comigo, que a CBF me deu um carro que eu vou para Ritro para ir para Nápoles. E daí a gente veio batendo papo, um baita de um amigo, e daí eu perguntei justamente isso para ele. Falei, careca, você joga com vários técnicos hoje na Europa, o Cilinho daria certo aqui? Ele falou assim, o quê? Ele era gênio, né? Então, para você ver, em qualquer lugar do mundo. O cara que joga, pode falar o que quiser do Vanderlei Luxemburgo, mas todo mundo que jogou com ele, fala, não, o cara conhece. Então, sabe, eu tenho um grande respeito pelo Cilinho, primeiro que era amigo da gente, segundo, que era um bonachão, gente boa, e deu uma banana pro Ricardo Teixeira, seleção brasileira, do jeito que você quer, eu não quero. Exato. Mas Exatamente. o assunto era caixa de vinho e não foi o Cilinho. Terminado o episódio do Campeonato Paulista, que o São Paulo ganhou da Portuguesa, com 2 árbitros são paulinos, eu acho. O São Paulo jogou com 12 ou com 14 e a Portuguesa... Chama o VAR, chama o VAR. Não precisava, não chama não, que piorou muito com o VAR, pelo amor de qualquer coisa. Socorro, deixa o VAR para lá. Ele era o Antônio Carlos Gomes do Nascimento, foi o árbitro da final, José Paulo e Silva, não sei o que, Paulo e Silva. Não lembro. Foram 2 árbitros que vieram do futsal, apitaram as 2 partidas finais e voltaram para o futsal. José Carlos Gomes do José Nascimento. Carlos Gomes do Nascimento foi o da final. Antônio de Paulo e Silva foi da primeira partida. Imagina, eu acho que foi dado um pênalti para o São Paulo, começou o título assim, a 1 metro do bico esquerdo da grande área, a 1 metro, o Alberes fez uma falta, acho que foi o Alberes. Alberes, lateral da Portuguesa. O juiz deu pênalti. Pênalti! É nosso. Corre. E um dia o José Carlos Gomes do Nascimento me encontrou num evento da Federação Paulista de Futebol, era um grande almoço, eu acho que ele já estava meio alegrinho, chegou para mim quase chorando e falou, defende a minha volta ao futebol de campo, nunca mais apitei futebol de campo. Falei, nunca devia ter apitado, né, Zé Carlos? Nossa, como você foi maldosa. Você nunca devia ter apitado. Depois do que você fez, você estranha e chora que nunca voltou ao futebol de campo? Nem tenta. Tive outro entreveiro com o Ulisses Tavares da Silva Filho. O negócio era feio. Eles achavam que com aqueles tamanhão, o Ulisses Tavares era um gigante. Gostaria muito de falar com você. Eu olhei para os 2 juízes, foi num teste físico, de resistência física dos árbitros. Eu estava conversando com 2 pequenininhos e fiz assim. Aí o baixinho falou para mim, não lembro o nome dele, pode ir que a gente fica te olhando. Eu falei, não, vamos falar aqui. Aí o Ulisses Tavares falou, não, é particular. Não. Falei, nossa, se esse cara me der uma mãozada, era uma vez uma Regiane, né? Agora, Regiane, você citou Cilinho, né? O Cilinho Eu quero saber por que vocês não querem deixar ela contar do vinho. Ah, do vinho! Ah, sim. Aí, eu estava entrando no vestiário vinho. fazia tempo. Não, eu não estava entrando ainda no vestiário quando o Cilinho me pegou pelo braço. Estavam jogando pilha nele, um jogo de quarta-feira à noite, Morumbi gelado, 1-0 Coritiba. E os caras jogando pilha na gente, eu tentando pegar o Cilinho para economizar vestiário, porque eu ficava esperando no saguão, vocês entravam, os homens, e eu esperava meu câmera avisar que eles estavam parcialmente vestidos, eu entrava. Perdia, o careca subia, ia todo mundo embora pelo elevador, tinha saída pelo alojamento. E um dia eu tentei quase obrigar o Cilinho, ele falou, nós vamos apanhar aqui, você não está vendo que estão jogando coisas? Vamos para o vestiário. Me pegou pelo cotovelo, eu falei, eu não entro no vestiário enquanto eles não estiverem parcialmente vestidos. Ele falou assim, que é isso? Você é profissional, você está há tanto tempo aqui conosco, você é respeitadíssima. E era mesmo. Você vai entrar hoje no vestiário. Falei, Cilinho, ele falou, você vai entrar e comigo agora. E não tinha o vestiário, o túnel da imprensa. A gente ia do túnel para dentro do vestiário. Túnel da imprensa, túnel do São Paulo, túnel do visitante. Ele me levou pelo túnel do São Paulo. Não tinha sido aberto ainda o vestiário para a imprensa que estava na porta. Nós do lado de masculina. fora. Vocês do lado de fora. E eu entrei, eu não podia ter entrado. Naquele momento não, porque vocês não estavam lá dentro para me socorrer ou para, sei lá. Eu entrei e dei de cara com 20 homens nus. E eles? Eles olharam para minha cara, botaram a mão na frente, resolveram virar de costas para sair de perto, lembraram do bumbum, puseram a mão para trás. Foi hilário. E eu não podia rir. Porque é incrível, viu? Porque quando você entra numa situação dessa, a mulher entra, causa, não para todos, mas para a maioria causa um certo constrangimento.
E vice-versa também. Eles ficaram constrangidos. É. E a reação deles me deixou mais constrangido. Então eu falei, não vou olhar para o teto, que fica horrível. Eu não vou olhar para o chão, que fica pior. Eu vou tirar foto 3x4, porque olhando para a cara deles, e séria, bem séria. E daí você começou a fazer a matéria ou não? Só um jogador me deu entrevista aquele dia. Eu não lembro em que tempo que foi. Mas o Casagrande estava lá. E foi ele que me deu entrevista. Mas jogou em São Paulo. Sim. Pelado. Ele ficou, eu falei, você fala comigo? Eu estava com câmera. Ele falou, você espera tomar uma injeção? Eu falei, claro. Eu tremia, né? Aí o doutor Marco Aurélio Cunha, pequenininho, o Casagrande subiu no banco, pelado, ficou de costas. Na altura da bunda do Casagrande? Isso. aí doutor Marco Aurélio deu a injeção, ele desceu do banco, esqueceu que estava sem nada, ele sabia que estava sem nada. Não... E olha o tamanho do Casagrande, olha o meu. Então eu estou entrevistando e olhando para cima. Aquele Vanderlei Nogueira, qualquer dia eu soco ele. Eu soco aquele. Ele conta a história que ele olhava para baixo. Mas é mentira. Ele disse que eu entrevistei o Serginho Chulapa no vestiário. Eu nunca entrevistei o Serginho Chulapa no vestiário. E que eu fazia assim, Serginho, você gostou do jogo? Serginho, fala mais um pouco do jogo. E o pior você não sabe. Mas posso falar uma coisa para você? Ah. Eu tenho uma frase do Victor Hugo, que é um grande escritor francês. O autor fala dos assim, Miseráveis? Autor dos Miseráveis, Corcunda de Notre Dame. Ele escrevia bem até. Oxa, nossa. Aí ele fala assim, ser bom é fácil, difícil é ser justo. E eu, como sou mascarado, eu resolvi melhorar a frase. Falei assim, difícil ser justo com quem você não gosta ou com os inimigos. Eu não tenho inimigo. E não é o caso do Vanderlei também, que não é que eu não gosto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele gosta de você pra caramba. Eu sei. Ele brinca com você. Eu sei. Ele e também tem um outro cara que também gostava dela, que deu encrenca. Mas isso aí não vai contar agora, Quem é não. o Vai outro? contar Não, depois. depois do Então, comercial, depois do nós vamos comercial, contar. eu conto do vinho, que era um vinho, conselheiro do São Você não Paulo. consegue contar. Não consegue Que eu não contar. consigo contar, acho que alguma coisa está me dizendo para não contar. E depois você me conta essa que eu não estou sabendo. Então até já, gente. A gente volta já já aqui nos Caras com os Caras e com a Regiane Ritter. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui. Os Caras voltam. Eu, Fábio Seródio, Regiane Ritter por aqui. Quantas histórias. E ela quer falar do vinho. Eu adoro vinho, uma boa companhia, um bom vinho, um bom Malbec. Boa já tem, a nossa Marta aqui. A Cris falou que ia trazer o vinho. O vinho Nada. até agora nada, mas você que pode... diabo o que de história é aconteceu essa com do o vinho que o Seródio quer saber? Eu vou tentar resumir. Eu estava fazendo o vestiário de São Paulo já há algum tempo, os jogadores já estavam acostumadíssimos comigo, não havia mais constrangimentos. Eu entrava junto com o reportariado masculino e um belo dia eu estou lá trabalhando, chega um homem de 1,95 m de altura, ombros desse tamanho, dessa largura, um terno finíssimo, uma camisa de seda italiana, um sapato de cromo alemão. Diz, você poderia, por gentileza, se retirar? Aqui é um vestiário masculino e não é permitida a presença de mulheres. Eu olhei e falei, tá bom, mas no ato. Eu disse, tá bom, desculpa, eu não sabia que não pode entrar aqui. Aliás, eu não sabia que era um vestiário masculino. Eu pensei que fosse feminino. Desculpa. E fui para a porta e saí, mas eu saí tremendo. Eu saí com ódio. Naquele momento eu senti ódio da situação. E aí passou o Carlos Caboclo, que era diretor de marketing, e falou, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Pai do Rogério Caboclo, atual presidente da CBF. Exatamente. Passou e falou, que folga é essa? Vamos trabalhar. E eu larguei meu câmera lá dentro. Senão eu tinha pego o carro e tinha ido embora. Vamos trabalhar. Eu falei, não posso. Ele falou, por quê? Eu falei, tomei um cartão vermelho lá, fui expulsa do vestiário. Ele falou, como assim? Eu falei, chegou um elemento lá e pediu para me retirar, que aquilo era um vestiário e que eu não podia entrar porque é masculino. Ele falou, vamos lá dentro. Eu falei, não vou. Que isso? Ele correu pro vestiário e falou, espera eu aqui. Eu falei, avisa meu câmera, o Zé Bomba d'Água, acho que era. Zé Bomba d'Água. Zé Bomba d'Água. Avisa que eu estou esperando aqui para ele vir urgente para cá.
ele voltou com o Carlos Miguel Aidar, que era o presidente do São Paulo. Então, isso foi em 85, 84, 86, por aí. Aí o Carlos Miguel Aidar veio e falou, Regiane, o caboclo já me disse que você não quer entrar, e eu concordo com você que você deve estar muito chateado. Eu falei, tô. Eu já tinha passado o ódio. Estou muito chateada. E eu quero ir embora para minha casa. Porque o que o cara fez não se faz com uma profissional. Eu sou uma profissional. Como se ninguém soubesse, né? Ele falou, mas eu preciso de um favor seu. Você não é obrigada a trabalhar. Eu não sou seu chefe, mas eu preciso que você me mostre o camarada. Eu preciso que você me mostre o sujeito, porque ele não pode ficar sem sal. E se você não me mostrar, você vai ser cúmplice de um anonimato que ele não merece. Eu falei, você vai dar bronca nele? Ele falou, o quê? Ele falou, espera para ver. Eu falei, então eu entro. Agora é minha vez. Naquele momento eu estava cheia, né, de vontade de ver o cara aprender a perguntar o que eu estava fazendo lá e quem eu era. Aí nós entramos, para a primeira figura que eu vi, falei, aquele elemento. Ele falou, quer ir junto? Falei, não tenho esse sadismo, mas eu vou olhar de longe. E eu fiquei olhando de longe e o Carlos Miguel Aidar chegou perto do cara, bem menor que o cara, e fazia assim, dedo em riste na cara do indivíduo, do sujeito, e falava, e o cara foi ficando branco, ele foi perdendo. Foi diminuindo. Ele foi diminuindo, ele ficou do mesmo tamanho, talvez menor que o Aidar. E daí eu achei que foi muito duro, eu já me arrependi um pouco e virei de costas. No que eu viro de costas, 1 minuto depois chega alguém e fala, por favor, posso falar com você? Era o indivíduo. Falei, não pode. Ele falou, mas eu preciso lhe pedir desculpas. Falei, não, desculpa. Não, mas você tem que me perdoar. Falei, não, quem perdoa é Deus, eu não. Mas você tem que ser magnânima. Falei, não gasta seu português comigo. Eu estava trabalhando, eu sou jornalista, eu sou profissional. Você que nunca vi aqui, você que é um curioso, veio aqui fazer o quê? Atrapalhar o meu trabalho? Eu não estou aqui para ver nada de jogador, mas você está. Opa! Ele falou, como assim? Eu sou conselheiro do clube. Falei, tem reunião do conselho aqui? Ou só tem homem pelado aqui? Falei que a história do vinho era boa. Eu falei, ou só tem homem pelado aqui? Você veio para a reunião do conselho? Não tem. Tem homem pelado. Então você veio ver coisa de jogador. Eu não. Eu vim trabalhar. Até porque eu faço esse vestiário há 6 meses e nunca te vi aqui. Você é um folgado. E agora retire-se, por favor, que eu mudei de ideia. Eu vou trabalhar. Agora eu estou satisfeita, agora eu vou trabalhar. Rapaz, ele veio atrás de mim. Não, mas você precisa me desculpar, senão o presidente fala, ah, tá, você não está pedindo desculpas com sinceridade. Você está pedindo desculpas para limpar a sua barra com o presidente. Você é um cínico, você é um hipócrita. Saia de perto de mim antes que eu comece a gritar. Vai ficar ruim uma mulher, a única mulher dentro do vestiário com 40 homens. Um vestiário masculino. Começa um vestiário masculino, que eu não sabia que era. Sim. E eu começar a gritar, vai ficar ruim para você. Não faz isso, não faz isso. Saiu. Daqui a pouco ele voltou, com uma caixinha de vinho na mão. Um vinho de São Roque. Um vinho de São Roque. Uma caixinha com 3 garrafas de vinho de São Roque, acho que à época custava 2 cruzeiros cada garrafa. Ele falou, como prova do meu arrependimento, do meu remorso, aceite isso com o meu pedido de desculpas. Eu olhei para a caixinha e falei, esse é o preço das mulheres da sua família. Aí ele me ofendeu. Ele me ofendeu muito. Falei, esse é o preço das mulheres da sua família? Nem se fosse um vinho francês, argentino, italiano, eu aceitaria. Porque as mulheres da minha família não têm preço. Burro, né? Falei que a história era boa. Falou. Agora, e o vinho, ele levou para aquele lugar. Mas tudo bem. Eu passei poucas e boas. O vinho, como diria o Cláudio Garçugui. Grande Cláudio Não é vinho, né? É suco d'uva. É suco d'uva. Não vai. No inverno, nada melhor. Vamos sangue de boa, se bem que para fazer... Vamos mostrar as fotos. Sangue de boa. Você falou em vinho, ele vai falar que estava lá também. Quando a Regiane... Nossa, que linda, olha. É linda até hoje. A cor natural dos meus cabelos, eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Você pode ir comentando as fotos, que a gente vai mostrando as fotos, você pode comentando. Foi na FM Gazeta, eu tinha acabado de entrevistar o Paulo Maluf, o político, e alguém resolveu tirar uma foto. Fotos que eu não tiro, fotos que eu não guardo. Alguém guarda e aparece. Muita foto. Olha lá. Mauro Betti, Pedro Luiz Júnior, Ricardo Capriotti, Regiane Ritter. Olha só. Tem a Giane Carvalho, que não me deixou ficar sozinha, né? Me deu uma força para ficar junto. E Pedro Luiz está ao lado da Giane Carvalho, aquele monstro do rádio esportivo do Brasil. Gente, impressionante o caráter desse homem, o talento. Enio Rodrigues. Silvio Valente.
José Diniz Neto, Enio Rodrigues está ali do lado do Zé Diniz, Pedro Luiz Júnior lá em cima, ao lado do Mauro Betting, entre o Mauro Betting e o Ricardo Caprioli. Dirceu Cabral, falecido Ligeirinho. Isso, Marcelo exatamente. de Lalo, falecido Marcelo de Lalo. falecido. Jarbas Duarte, que hoje está em Sorocaba. Ali eu já estava ligada no 220, já estava fazendo esporte de todo jeito. Aqui com o Carlos Miguel Aidar, cuja história acabei de contar, e o presidiário dos Estados Unidos, o José Maria José Marinho. Maria Marinho. E eu fui cobrir um coquetel no São Paulo, era lançamento de alguma coisa, uma camisa nova, e eu fui vestida decentemente para um coquetel. Cheguei lá, o Zé Maria Marinho resolveu vestir o uniforme do São Paulo, ir para o gramado, e lá fomos nós fazer fila. Você sabe que ele foi quase tudo na vida, né? Você sabe que o Zé Maria... Governador de São Paulo. Não, quase governador, quase jogador, quase presidente da Nesse CBF, dia... quase honesto. Mas vamos em frente. Será que ele levou Hoje a é camisa? presidiário. Olha ela com a Casa Grande. Mas aí ele conseguiu Aí foi no casal. gramado. Aí Casal foi no acho gramado. que Mas é no Corinthians ou no São Paulo? Eu acho que é um amistoso da seleção brasileira, se eu não me engano. Essa foto não me Se eu não da me engano. seleção. É um amistoso da seleção, acho E que tem jogou mais com a foto. Bolívia. Ah! Aí ela tá entrevistando os caras. Antônio Carlos e Veloso, o jogo do Palmeiras em... Acho que foi em Presidente 90? Prudente. Eu não consigo, mas parece que eles estão pelados. Eles são completamente pelados. Então. O editor do jornal, ele cortou a foto até onde ele pôde levar para provar que eles não estavam sequer Se de fosse sunga. hoje na Se internet... fosse- Nossa, ia ser Aí ia escândalo. tudo. Ia a foto completa. E você, Aí, putz, desmentindo o Vanderlei Nogueira, estava olhando para eles. Exatamente. Tá vendo? Tá Nunca vendo? olhei para baixo. Não Nunca, tinha porque também não olhei para cima, né? Só quando o cara era muito grande. Não tinha jeito. Aqui no futebol de salão, Prisco Palumbo, goleiro Prisco Valmir. Palumbo. Olha, a Cris descobriu esse Prisco Palumbo. Grande pessoa, o Prisco Palumbo. E o goleiro Valmir. Era futsal, eu cobria futsal. Eu cobria, fazia qualquer coisa desde que fosse futebol. Todos nós fizemos qualquer coisa. Essa a única foto- mulher dessa foto. Essa foto eu batizei de 20 homens e uma mulher. Aí diz, sabe aqueles caras que só falam de esporte? Olha eles aqui. Aí você vai correndo os olhos e dá de cara com a Regiane. Jorge Vinícius, o Barazal, o Zé Diniz de novo, Roberto Avalone, que também já nos deixou, Alberto Helena Júnior, Marcelo de Lalo também já nos deixou, Vital Batalha. Gente, que saudade desse tempo. Sabe aqueles caras, os caras, que só falam de esporte? Olha eles aqui. Então, tem um e vê a troféu equipe aí. da Gazeta aqui forte, né? Sim, eu Uma equipe escutava. fortíssima. Essa foto no Palmeiras era da época que eu fui aprender com a Regiane, porque esse senhor de bigode aí faltava muito. Não. Eu era escalado para as principais coberturas. Sim. Que máscara. Eu ficava com a chuva. Henrique Dami, Roberto Tomé, o Romeu César, Romeu César. Carlos Lima, Isso. Valmir Jorge, Osmar Garrafa, olha o E o Oswaldo Fernando- Luiz. Oswaldo Que hoje Luiz. está em Campinas da TV Globo. Gente, muito O impressionante. Romeu César agora dono de fabrica sapato lá em Franca. É verdade. E aí a mulher e o seu troféu. Aí foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu tava Aí- Regiane, aí foi um dia quando a gente estava falando no outro bloco, eu falei que ia contar outra história chata, porque eu sei da história de um novo? cara, eu sei da história de um cara que a Regiane escuta vozes. Isso também sei. Ela escuta vozes. Mas uma vez ela fez um comentário, o cara acabou usando o comentário dela um tempo depois. E aí eu fiquei sabendo da história que o cara uma vez foi grosso com ela. É? Deus foi grosso com ela. Deus. Milton Neves. Mas Deus se arrependeu. Você sabe que Milton Neves... Mito Neves. Milton Neves. Deus. O Milton Neves, Neves. o Você Milton sabe Neves uma- a gente fala o seguinte, o dia que escrever a história do rádio, vai ter que ter uns 20 capítulos para ele. Genial, né? Ele é um pouco cabotino, um pouquinho só. Mas ele é gente boa demais. boa não posso gente. Ele é reclamar. fantástico. Nossa. Ele é fantástico. O Milton Neves uma vez estava É gênio, entrevistando né? no Corinthians Gênio. um jogador e o Fábio Lucas Neves, que é filho do Milton Neves, estava do meu lado. Aí eu parei a entrevista. Falei, Milton, por favor, dá para você dispensar o entrevistado que o menino Jesus quer fazer. Mas ele leva na boa. A gente falava lá na PAN que ele chegava nas nuvens, né? Descia e entrava no 24º andar, né? Quando o Tele Santana foi escolhido técnico da Seleção Brasileira de 1986, o Roberto Avalone, que Deus o tenha, fez um escândalo. Mestre Tele Santana, gênio Tele Santana, maravilhoso Tele Santana. O Tele tinha ido para a Fazenda e imediatamente a produção foi lá, conseguiu pôr o Tele no ar, ao vivo, pela TV, no Mesa Redonda.
E aí pegou a opinião de todo mundo. Eu era sempre a última a falar, a primeira a apanhar. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. No Mesa Redonda eu era a última a falar e a primeira a apanhar. Todos babavam, eles gritavam, eles cuspiam para falar. Maravilhosa escolha, a CBF acertou. Primeira vez que um técnico derrotado numa Copa é escolhido na Copa seguinte. Mas a seleção que ele montou em 82, que espetáculo. Agora ele vai fazer o mesmo. Mestre Tele Santana, aí todos falaram. Por último, a Valone, Regiane, o que você acha? Falei, perdemos mais uma Copa. Aí, eu quase morri. Porque eu vi aquele monte de monstros vindo para cima de mim para atacar o microfone na minha cabeça, para me calar para sempre, calar a minha voz para sempre. Não, o Tele não estava no ar. Não estava no ar. Não, nesse momento não estava no ar. Perdemos mais uma Copa. Virou aquela coisa de feira, cara da banca gritando mais que o outro da outra banca, e eles começaram a gritar feito loucos. Eu falei, para! Oh, é só a minha opinião. Vocês ficaram 15 minutos cada um falando abobrinha, até não acabar mais, e agora vocês não vão deixar eu falar? Sério que vocês não vão deixar eu falar? Posso levantar e ir embora, né, Valone? Fala. É que você fala, você não pode falar isso. Como não? Não pode falar isso. Perdemos mais uma Copa. Tele Santana está completamente desinteressado do futebol. Ele esteve nas Arábias, ele voltou muito milionário. Ele está interessadíssimo em jogar tênis. Ele está jogando tênis, ele está deslumbrado. A seleção, o futebol, para ele, praticamente acabou. Para com isso. Ele vai terminar a Copa de 86 brigado com todo o elenco, com toda a comissão técnica e com os dirigentes da CBF. Querem apostar quanto? Não. Deixa. Sabe, tipo, aquela condescendência? Não sabe o que está falando. Mulher não sabe o que fala. Não sabe o que está falando. Terminou a Copa do Mundo. O Avalone estava lá e o Milton Neves estava aqui. Estava no programa, eu estava no programa, acho que o Mário Marinho estava comandando. Fala aí, fulano. Saímos da Copa. Ai, puxa, que lamentável. Nos pênaltis, de novo, não sei o que lá nos pênaltis. É uma fatalidade. A última a falar, Regiane. Eu avisei. Não falei. Não falaria nunca. Não falaria. Para quem tem memória, eles sabiam que eu tinha falado. Eu disse que lamentável. Um grande goleiro, espetacular goleiro, tem um caráter extraordinário. Carlos. Mas é o pé mais frio que eu conheci no futebol do Brasil. Primeiro pênalti, bola para um lado, Carlos para o outro. Segundo pênalti, bola para um lado, Carlos para o outro. Terceiro pênalti, ele acerta o canto. A bola bate na trave, bate na nuca dele e entra. É um pé frio. O Milton Neves falou, cala a boca, Regiane Ritter. Você é irritante, Regiane Ritter. Você me irrita. Era ele. Você não entende nada de futebol, Regiane Ritter. Falei, jura que você vai fazer de novo? Jura que você fala todo o tempo que você quer, tudo o que você quer, e na hora de eu falar, você me interrompe, você grita, você discute. Não, Regiane, essa foi demais. Você é irritante. Você não sabe nada de futebol. Falei, tá bom. Tá. O Carlos é uma pessoa maravilhosa, terminei meu raciocínio. E ficou aquela cara de condescendência, de dó. Coitada, não sabe o que diz. 3 meses depois, estou voltando do Morumbi com o meu carro, ouvindo a Jovem Pan, um jogo que estava rolando no Recife, entre Palmeiras e alguém, que eu não me lembro quem. E termina o jogo e o Milton Neves entra e diz assim, e fala de uma coisa, fala de outra, fala de um jogo, fala do outro, e diz, mas esse Carlos... Esse goleiro, Carlos, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é um pé gelado. Gente, não existia celular na época. Não, senão você teria ligado, né? Tinha aquele trim lá. Teletrim. Teletrim, que eu não tinha. Eu parei o carro. Eu parei o carro no posto de gasolina, eu falei, eu preciso escutar isso. Ele ficou 15 minutos falando que o Carlos era pé gelado. Ele quase me bateu quando eu falei isso no Mesa Redonda. 9 anos depois... 9 anos depois... 9 anos? Sim, se demora, mas se 9 anos depois eu estreio o Revista Esportiva, perdão, na Rádio Gazeta AM, com a direção da Solange Serpa. Ela faz um coquetel no alto do escadão e convida o Milton Neves. E aí senta-se o Milton Neves na minha frente. Oi, Regianinha querida, tudo bem? Tudo bom? Falei, 9 anos atrás, não me lembro o ano. Você disse no Mesa Redonda, Futebol Debate, ele virou os olhos.
que eu não entendia nada de futebol, que eu era irritante, que eu devia calar a boca, que eu não podia falar de futebol. Você ainda pensa o mesmo? Ele falou, tive 9 longos anos para me arrepender. Esse é o meu tom. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Não dá para discutir com ele. Ninguém ganha uma discussão do Milton Neves. Porque ele tem tudo pronto na ponta da língua. 9 anos para se arrepender. Tive 9 longos anos para me arrepender. Você é ótima. Você é a melhor. Quase que eu disse, eu sou a única, né? Só falta você dizer, você é a única. Como me disse um repórter quando eu fui eleita em 91 pelo Sindicato dos Jornalistas, pelo Jornal Unidade, o melhor repórter esportivo de 91, cheguei no Corinthians fazer matéria, tinha um repórter da Gazeta Esportiva, eu era da Rádio Gazeta e TV Gazeta. Falou assim, você ganhou, né? Melhor jornalista esportivo. Falei, você vê, as pessoas às vezes se enganam, né? Ele falou, tá minimizando o quê? Você ganhou a melhor repórter esportiva feminina. Só tem você, moça. Meu Deus! Eu falei... Que elegante! Falei, para, que não existe a categoria feminina, exatamente porque ainda não. Eu ganhei de 600 homens, inclusive de você. Só uma coisinha. Estamos terminando, hein? Estamos terminando. Você que sempre eu tenho tanta coisa aqui para contar. Mas vai ficar para Regiane Ritter. Marta, você vai ter que voltar aqui. Rainha Marta do rádio. É a Marta da nossa profissão. Então, para encerrar, vou só fazer uma pergunta. E no seu poder de síntese, Mas nem que o de rádio é difícil. Aquele que eu não tenho. Mas nenhum de nós tem. Depois a Cris tem que ficar editando. Tadinha, não. Não, eu vou usar o meu poder de síntese. Tudo valeu a pena? Eu começaria tudo outra vez. Com choque no microfone, com pedrada no olho, que eu levei 5 pontos no supercílio. Com tudo que eu chorei, com tudo que eu sorri. Aliás, hoje aqui eu sorri, chorei, desculpem. Eu começaria tudo de novo. Como valeu a pena. A vida é fantástica, a profissão é fantástica, pena que esteja tão desvalorizada. Eu faria tudo de novo. Eu também. Eu quero só uma coisinha. Obrigado. Porque se você não existisse, talvez eu também não existisse. É verdade, eu aprendi muito com ela. Quer dizer que ela é culpada disso? É culpada. Os meus primeiros boletins... Eu ia dar nota 10, já vou dar 9,5. Esse é meu amigo, meu irmão, sou padrinho de casamento dele. Ajudei no casamento. Gente, um abraço. Obrigada. Olha... Se a gente convidar de novo, você volta? Tem que voltar. Eu vou cobrar vocês. Com certeza. Essa volta. Não, mas pode deixar que o departamento financeiro é ele. Não tem problema. Eu vou cobrar um novo convite. Aqui na faixa estamos encerrando mais uns caras. Obrigado mesmo, Regiane Ritter. Obrigado. A gente adora, a gente ama você, ama o seu trabalho. É recíproco. Você é uma professora, é uma mestra, realmente. E olha, desfrute de tudo isso. A vida é o maior milagre que existe. É que o milagre está tão banalizado nesse mundo que as pessoas acham que não tem mais milagre. Aliás, estar aqui e você vendo a gente aí é um milagre. Um abraço, gente. Foi muito legal, obrigado ao Quartarolo, obrigado ao Fábio Serodi, obrigado à grande Regiane Ritter, Beijo para você, Regiane, uma das grandes jornalistas do Brasil, jornalista esportiva, invadia vestiário depois do jogo, não tinha conversa com a Regiane Ritter, minha amiga. Para você que esteve conosco até agora, um grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. National Sports Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.